Olá, bom dia pessoal. Eu vou apresentar agora, eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre planejamento da matéria da Luciane de Gestão Empresarial. Os integrantes do grupo são eu, Edgar Henrique, Guilherme Cavalante e Pedro Augusto. Bom, eu vou dar um sumário, um roteiro que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Eu vou dar uma introdução do que a gente vai tratar, vou falar um pouco de planejamento, os tipos, tratar um pouco das ferramentas que existem para auxiliar um gestor, ou sei lá, até um CEO que está fazendo o planejamento da sua empresa, de quais áreas vão ser afetadas por esse planejamento, enfim, delegar tarefas. Depois, o Guilherme Cavalante vai dar uma introdução do que é o Gira, falar um pouco sobre os indicadores da viabilidade dessa solução, e depois vai ter uma demonstração da ferramenta feita pelo Pedro Augusto. Bom, dando uma introdução aqui do que a gente vai fazer, eu quero que vocês saiam no final dessa apresentação entendendo o que é planejamento, alguns métodos que auxiliam nas etapas quando a gente está desenvolvendo planejamento de uma empresa, como a gente vai, sei lá, planejar o ano, a década talvez, não sei, o tamanho da empresa que você vai estar trabalhando. Bom, a gente vai tentar entender também os desafios que um gestor enfrenta em todas essas etapas que eu vou mostrar para vocês. E também a gente vai selecionar uma ferramenta específica que vai auxiliar nesse processo, né? Eu já falei que vai ser o Gira, mas eu vou mostrar uma gama delas para a gente poder entender também o que a gente pode fazer. Bom, depois disso, vamos mostrar a viabilidade da solução, os custos e demonstrar também como essa ferramenta vai ser eficiente. Bom, com relação ao planejamento, a gente tem que entender o que é planejamento. Planejamento, eu vou dar um overview. Planejamento empresarial é basicamente um processo que a gente faz para antecipar os objetivos, metas, ou seja, nada mais é do que tentar meio que prever o futuro para ver onde a nossa empresa quer chegar, quais metas a gente deseja conseguir alcançar, e depois disso definir estratégias para que a gente consiga de fato chegar no que a gente esperou, né? No que a gente deseja. Bom, só que isso não é um processo só, né? Tipo, tem que seguir um passo a passo para a gente conseguir fazer com que esse planejamento seja bom o suficiente. Então a gente tem três tipos ou três etapas. Eu gosto de dar isso como se fossem etapas porque é literalmente um passo a passo, né? A gente olha primeiro para o planejamento estratégico, depois tem o planejamento tático e um planejamento operacional. Bom, falando um pouco do planejamento estratégico, que seria o primeiro, que seria de fato o mais importante, assim, por assim dizer, porque ele é o que acredito que seja o que mais tenha. Todos são importantes, mas esse de fato é o que tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nesse aqui é o que a gente vai tentar definir algumas coisas. E para definir isso, a gente tem que entender a visão e os valores da empresa. A gente tem que saber fazer uma análise do ambiente interno, externo, identificar as oportunidades que a gente tem no mercado que a gente está lidando, as ameaças. E para depois disso a gente conseguir realmente definir estratégias para alcançar esses objetivos, definir indicador de desempenho e depois alocar os recursos, né? Porque a gente pensa que uma empresa ela vai ter vários departamentos. E cada departamento provavelmente vai ter o seu planejamento também, a sua estratégia. Só que no nível mais acima, pro CEO, por exemplo, ele quer que tenha toda uma estratégia, né? Então ele vai definir um escopo e metas para cada departamento da sua empresa. Só que para isso ele tem que pensar, como que eu vou separar cada coisinha assim, né? E a gente tem algumas ferramentas que a gente pode, de fato, selecionar para que isso seja feito, para nessa primeira etapa do planejamento, né? Eu vou mostrar duas aqui para vocês, que primeiro seria a análise SWOT, que quem fez o professor Luciano, ele ministrou uma matéria semestre passado que ele explicou um pouco dessa análise para a gente entender até o nosso negócio que a gente vai fazendo, por exemplo, né? Essa análise consiste em, basicamente, a gente identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a nossa empresa sofre, né? Bom, a força, basicamente, vai ser identificar os pontos fortes da organização, os fatores que a organização domina, e os recursos, vantagens competitivas que cada empresa tem, né? Depois disso, a gente identifica as fraquezas, identifica os pontos fracos, as limitações, fatores que podem ser melhorados, e vai colocando tudo isso, por exemplo, numa tabela, para os gestores terem uma noção, né? Aí depois disso tem as oportunidades, que seriam os aspectos externos que podem ser aproveitados. Por exemplo, vai mudar uma tecnologia, vai, sei lá, chegar numa IA nova, e a gente pode aproveitar essa nova chegada para vender algum produto novo, alguma necessidade. Tem as ameaças também, que as ameaças seriam os fatores que podem de fato quebrar a empresa ou, sei lá, afetar negativamente ela. E seria bom a pessoa, o gestor ou, sei lá, o CEO da empresa ter uma noção disso, para a gente conseguir definir metas, né? Porque seria o ponto-chave dessa apresentação.
E também pode usar outra coisa chamada as forças de porta, né? Foi uma. A gente teve essa. No primeiro semestre, né? A gente teve essa disciplina que fez com a Violeta, ela explicou um pouco sobre isso, que é pra gente entender o contexto que a nossa empresa tá dentro do mercado, né? Dentro do. Dentro do mercado, dentro do escopo de tudo, né? Bom, a gente pode. E é muito bacana um CEO ter essa visão, porque ele vai ter uma noção da rivalidade entre os concorrentes, as ameaças que o produto dele sofre. Então, isso acaba sendo também um fator importante para a gente ter bem claro na nossa mente, para a gente entender o contexto em que a gente está, para a gente poder tomar os passos que cada departamento da empresa vai ter que lidar. Bom, depois que a gente tem essa noção, definiu as estratégias, ou definiu o planejamento estratégico, a gente tem o planejamento tático. Ele já é algo mais prático, por quê? Porque é aqui que a gente vai passar, de fato, as metas que cada departamento da empresa tem que atingir. A gente passa isso para, provavelmente vai ter outro gestor ali, né? Para delegar o escopo de cada um. Então são metas até curto, médio prazo. A gente não olha tão longe, tão à frente assim. A gente olha um pouco mais, um prazo de 2 anos, 1 ano no máximo. E a gente passa a identificar coisas bem mais específicas, né? Tipo, tá, o que esse departamento específico tem que fazer para alcançar o objetivo. E depois que ele... É uma etapa até, eu diria, pela minha visão, uma etapa até mais rápida, assim, pra gente fazer do planejamento, no caso. E depois disso, que cada departamento sabe o que ele tem que fazer, a gente vai para uma área um pouco mais curto prazo, que se chama planejamento operacional. Que é literalmente definir metas, prazos e um cronograma para garantir a execução de todas as atividades definidas pela empresa, né? E basicamente, nessa parte, a gente vai distribuir os projetos e ações pelas equipes ou setores daquele departamento específico. A gente vai delegar responsabilidade por cada tarefa, definir prazos de entrega. Então, basicamente, a gente olha para um funcionário, um grupo de funcionários e começa a delegar tarefas para ele, para alcançar determinado objetivo, né? Que foi determinado lá no planejamento estratégico, provavelmente pelas pessoas que têm mais domínio do mercado que está acontecendo, né? Para que tudo isso alcance de fato o objetivo que é desejado pela empresa, né? Só que nesse planejamento operacional, a gente tem que pensar, pô, o que vai auxiliar a gente nisso? E tem mais algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem esse aqui a gente chama de ciclo PDCA, que ele basicamente é um ciclo, a gente planeja, faz, checa e age. Planeja de novo, por exemplo, a gente está fazendo um software, a gente quer lidar com um problema, a gente identifica o problema, analisa o fenômeno, analisa o processo e define metas para a gente conseguir produzir aquele software, por exemplo. Depois disso, os desenvolvedores provavelmente vão fazer o software, depois disso tem uma validação dos resultados, aí tem vamos dizer assim, sobe para a produção esse software. Aí vai efetuar a correção e tenta sempre manter o resultado esperado para aquele software. Aí depois quer adicionar alguma nova feature, alguma coisa assim, planeja de novo, faz, checa. Então isso fica num ciclo infinito. E isso é muito bom para a gente ter uma noção de como fica um desenvolvimento fechado de alguma coisa, né? Num escopo mais fechadinho. Depois disso a gente tem que pensar, pô, eu quero delegar tarefas, que é uma coisa muito importante do planejamento operacional. Aí a gente pode ter alguma outra ferramenta como uma matriz RACI, que a gente delega quem é o responsável, ou seja, quem vai ser designado para fazer essa atividade. A gente tem a autoridade, que é quem vai tomar a decisão, que é para falar se vai fazer ou não, o que vai fazer ou não. Quem tem que ser consultado para participar das decisões dessa atividade. E quem tem que ser informado. Que as pessoas só tem que estar a par de tudo que está acontecendo, né? Isso é uma matriz porque de fato é uma matriz, né? A gente fala, tem as nossas atividades, a pessoa 1 vai ser o responsável, a pessoa 2 vai ser, por exemplo, quem vai aprovar o resultado disso. Enfim, a gente tem vários. A gente faz uma matriz dessa para a gente conseguir visualizar e delegar todas as tarefas. E é nesse contexto que o nosso grupo escolheu o Gira. Por quê? Porque o Gira ele é capaz de auxiliar em vários passo a passo dessas tarefas. E quem vai explicar isso para vocês agora vai ser o Guilherme Cavalante e o Pedro Augusto, que vão explicar o que é o Gira e para que ele serve. Bom, a ferramenta que a gente escolheu nesse tópico de planejamento foi o Gira, que é um software desenvolvido pela Atlassian, que é uma empresa australiana. Ele é basicamente uma plataforma de planejamento para empresas, então ele atua especificamente nessa parte do planejamento operacional, das atividades diárias de operação que, que uma empresa tem que fazer, nas metas diárias e alocação de recursos, designação de atividades para cada pessoa. O Gira ele também é usado para gestão de projetos, que a gente não vai focar nessa parte de projetos nesse trabalho, já que é mais sobre
a apresentação, mas a gente vai falar também sobre um pouco, que é uma das funcionalidades principais do Jira. E basicamente ele serve para centralizar as tarefas, colocar tudo junto ali na mesma interface. Ele facilita a comunicação entre equipes e oferece uma visão ampla e detalhada do progresso dos projetos e do andamento da empresa em geral. As funcionalidades a gente vai mostrar o Gira rodando e explicar direitinho as partes principais da interface. Então vai dar para ver melhor, se eu vou falar mais rapidamente. Tem um acompanhamento de tarefas, onde você consegue criar e modificar as tarefas, falar quem está responsável por tal, tirar, mudar o estado da tarefa, se ela já está pronta, se ela está em andamento. A gestão de projeto, como a gente já falou, e não vamos focar nessa parte, mas você consegue mexer nos projetos ali da empresa. Os relatórios personalizáveis, então dá bastante flexibilidade ali para a equipe de pegar exatamente o que ela quer em certa naquele naquela tarefa, naquele projeto e conseguir especificamente algum um relatório focado na análise que eles querem fazer daquilo. E a integração com outras ferramentas também, que essa Atlassian, eles têm várias ferramentas, a que eu coloquei aqui é o Bitbucket, que é basicamente para gestão de projetos. Então, nessa área de projetos, você consegue usar outros software da Atlassian, se você quiser. O controle de versões, que serve para você voltar atrás, você consegue controlar exatamente como estava em cada versão, quem fez o quê. Então, se der algum problema, você pode voltar para a versão anterior. E fica muito fácil de, na parte de gestão, você saber as questões das metas, se todo mundo está trabalhando direitinho, eficiência, andamento. E a colaboração eficiente não é uma funcionalidade direta, mas devido a tipo, todo o resto, acaba sendo bem mais eficiente a colaboração entre equipe. E agora, especificamente nessa parte de planejamento operacional, vamos falar como o Gira auxilia o gestor. Ele auxilia na definição de tarefas e atividades específicas, então, quando você vai basicamente falar o que a empresa vai fazer naquele dia, por exemplo, especificamente o que cada um tem que fazer, e também tem a ver com a alocação de recursos ao nível individual ou de equipe, né? Tipo, o que cada um vai fazer. A definição de prazos e cronogramas também fica mais simples, porque você já controla tudo e você já consegue estabelecer os prazos de uma atividade ou de vários processos e projetos. Tem insights sobre desempenho e eficiência de uma equipe, que já te permite entender os erros ou o quão bom está aquele método, se você está querendo ser mais ágil, algo assim. O monitoramento e controle das atividades diárias, já que ele entra especificamente essa questão do que cada um vai fazer naquele dia, por exemplo. E aqui, mais na parte dos projetos, ele também tem uma visualização global dos projetos em andamento da equipe ou da empresa e também fornece insights sobre o andamento dos projetos. Então, basicamente, é isso que o Gira faz nessa questão do planejamento operacional. E o custo da ferramenta, eles têm 4 planos diferentes. O preço varia conforme a quantidade de empregados e tem até um free trial, um- uma versão grátis do Gira que é bem limitada, mas dá para testar. E eles têm a precificação disponível na plataforma deles, que eu vou mostrar. Aqui são os 4 planos, esse aqui é até 10 usuários e tem um armazenamento mais limitado. E aí vai aumentando, o Enterprise seria o mais negociado e o preço é variável. E conforme você vai aumentando, tipo, 100 funcionários, ele vai te falando qual é o mais viável. E, por exemplo, aqui tá US$ 8,15 por funcionário, mas se tiver 200, ele vai para 7,55. Então, quanto mais funcionário, mais usuários, né? Menos você vai pagar por usuário, por exemplo. Bom, esse é o preço. Agora, os indicadores de viabilidade, é difícil de pegar esse tipo de dado especificamente quantitativo sobre o quão bom o Gira é, porque ele atua mais nessa parte de gestão e organização. Então, não dá para saber quantitativamente o quão bom e o quanto ele está melhorando aquela empresa. Mas foi feita uma pesquisa da Forrester Research, que é uma empresa americana de pesquisa de mercado. Eles fizeram uma pesquisa sobre o impacto econômico total do Gira, né, em algumas empresas, e eles
pegaram os dados mais importantes que eles tiraram, que o ROI, que é o retorno de investimento, foi de 277%, então o investimento valeu a pena para eles. Ele recuperou 155 horas por mês dos trabalhadores de TI, que tem aquele problema no planejamento que é o retrabalho, que é trabalho excessivo e desnecessário, além de ter melhorado a produtividade em 1,4 milhão de dólares, e economizou 2 milhões ao trocar de um produto legado. Então, eles usavam uma ferramenta antiga de planejamento e trocaram por Gira e economizou bastante, segundo essa pesquisa, né? E algumas empresas que usam também é difícil de saber exatamente quais, mas um lugar que a gente pegou, por exemplo, já falava pelo menos em 1286, então existem pelo menos 1286 empresas que usam, e algumas empresas grandes também usam Gira para reduzir o tempo de espera. Dois exemplos que a gente pegou é Spotify, que usou o Gira uma vez para reduzir o tempo de espera dos requests que as pessoas faziam para a área de TI do Spotify, e segundo eles melhorou muito. E também a NASA, que estava trabalhando, um artigo que a gente pegou, que eles estavam trabalhando em um projeto de integração de várias pessoas de lugares diferentes. E para isso eles usaram Gira para juntar todo mundo e organizar as tarefas e planejamento por ali. E agora a gente vai mostrar o Gira na prática. Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo o vídeo fora do horário de aula. Eu sou o Pedro Delamura e vou continuar aqui nossa apresentação para eu dar uma demonstração mais prática aqui do Gira. Essa aqui é a página inicial deles. Esse é o domínio, como já mencionaram antes, aqui da empresa Atlassian. Ele está aqui com essa página inicial comigo porque eu já fiz o login antes, né? Já criei aqui um projeto inicial. Então, ele vai criar uma página exclusiva aqui para você, você pode obter grátis, assim como o Guilherme Cavalante já mostrou aí nos diferentes planos. Então, vou entrar aqui na nossa página. Tem várias coisas para mostrar aqui, devido ao tempo do vídeo, não vai dar para mostrar tudo, obviamente, mas eu vou tentar passar aqui pelas partes mais importantes. Primeiro de tudo, a gente tem aqui os projetos. Quando você abre o Gira, quando você cria ele, né, a primeira vez, ele vai te perguntar qual é a sua área de atuação. E nesse caso, o que eu coloquei aqui foi desenvolvimento de software. Então, ele vai sugerir aqui um modelo mais adaptado, mais adequado, né, para o desenvolvimento de software, né, equipes devs, assim. O que ele tem aqui é um Kanban, uma visualização Kanban. Ele também tem linha do tempo e você pode adicionar diversas outras visualizações, né? Esse aqui é um projeto básico, ele permite você visualizar todos os projetos e você também pode criar um projeto novo. Então aqui ele já dá alguns templates aqui, né, específicos para o desenvolvimento de software que podem ajudar, podem ser mais eficientes. Então aqui, Kanban, Scrum, planejamento de alto nível, controle de bugs. Eu vou selecionar aqui o Kanban. Ele vai mostrar aqui uma descrição simples sobre o que é o Kanban. E aí a gente seleciona aqui usar o template. Ele tem aqui o passo 1 para criar um projeto novo. O template escolhido. E agora escolher o tipo de projeto, né? Uma parte importante aí do planejamento, obviamente. Gerenciado pela equipe ou gerenciado pela empresa. Como aqui somos só nós três do grupo, né? Uma equipe pequena, vou selecionar aqui gerenciado pela equipe. Aqui ele tem as descrições, que é realmente bem mais aberto, né? Menos restritivo do que gerenciado pela empresa. Selecionar. Aqui ele vai dar um resumo. Você pode escolher um nome para o projeto. Eu vou colocar aqui projeto 1. E aqui ele vai dar uma chave que ele vai sugerir, aqui P1. Você pode alterar se você quiser. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Avançar. E aqui ele vai criar o projeto. Se eu vier aqui em projetos novamente, vocês tinham visto lá que ele já tem um projeto inicial lá que já vem com o Gira, meu projeto Kanban. E aqui o projeto 1 que eu acabei de criar. Se você voltar lá em visualizar todos os projetos, ele vai mostrar aqui, né, o projeto que você tem. Aqui também ele tem os modelos recomendados para equipes como a minha, né, que são uma equipe dev, teoricamente. E aqui ele vai mostrar as sugestões dele de novo.
Voltando agora para o projeto 1, eu tenho aqui essas caixinhas, né, que são as fases do projeto. Eu posso criar tasks. Então, task, eu posso criar as tasks. Aqui, o que precisa ser feito. Eu vou colocar aqui, entendimento da demanda. Então, aqui, eu criei essa task, entendimento da demanda. Eu posso entrar na task. Posso colocar comentários. Posso anexar arquivos. Posso adicionar item filho, né, que é uma subtask. Então, entendimento da demanda, parte 1. Então, eu vou criar uma subtask que vai estar dentro da task entendimento da demanda. Posso fechar. Se eu criar mais subtasks dentro dessa task aqui, elas vão todas aparecer aqui e eu posso acessar elas diretamente, do mesmo jeito que eu posso acessar a task principal. Aqui eu posso alterar o status dessa task, dessa subtask e da task geral também. Aqui em andamento e concluído. Mas uma coisa muito interessante aqui também é que eu posso criar novos status para as tasks, né? Por exemplo, eu posso criar uma aqui com o status de pausada. Pausada. Criei esse status novo. Isso já ajuda, né? Por exemplo, a task aqui como não iniciado. Se eu passar ela aqui para em progresso, eu posso fazer tanto aqui quanto alterando ela manualmente. Então agora ela está em andamento. E aqui não faz muito sentido, a pausada está depois de concluído, então eu posso passar ela para cá, ajustar a ordem. Eu posso passar a task para pausada. Voltar ela aqui para não iniciada. Dá para ver aqui que tanto a task principal quanto as subtasks não estão atribuídas a ninguém. Eu posso clicar aqui, ele já vai atribuir a mim. Então, eu, teoricamente, agora sou responsável por essa task. Mas não necessariamente eu preciso ser o responsável pelas subtasks. Então, eu posso vir aqui e selecionar um dos integrantes da minha empresa. Aqui, no caso, só os 3 do grupo. Então, vou colocar o Edgar para essa task. Vou colocar o Guilherme Cavalante para essa task. E vou me colocar aqui para essa task aqui de baixo. Cada um com uma subtask. Não é fixo. Então, se eu quiser mudar depois, eu posso vir aqui e posso mudar. E aí, cada um também pode vir e alterar aqui o status das suas subtasks. Mostrando aqui essa outra visualização, né, a visualização de linha do tempo, ao invés do painel. Eu posso criar outras tasks aqui. No caso aqui seria um épico, é o nome oficial que eles utilizam, a nomenclatura. Posso colocar aqui modelagem do banco de dados, por exemplo. Criei o épico. Se eu entrar aqui, eu posso definir uma categoria, não vou fazer isso agora. E o mais importante aqui é a data de início e a data de fim. Isso aqui é muito utilizado para um planejamento de sprints, né? Então, uma equipe ou uma empresa que segue nesse padrão, né, de trabalhar por sprints, eu vou selecionar aqui a data de início da minha sprint para essa tarefa, para esse épico, que no caso aqui é a modelagem do banco de dados. Eu posso colocar aqui data de início para 1º de abril. E vou estimar uma data de término em 2 semanas. Então, para acabar a sprint, vou colocar dia 12 de abril. Se eu fechar aqui agora, eu consigo ver que vai aparecer aqui o período que eu tenho para começar e para terminar a minha task aqui, no meu épico, que seria, no caso, que eu estimei aqui, o início e o fim da nossa sprint. Então, da mesma forma, eu posso criar mais épicos aqui, com mais tasks, colocar tempos diferentes, posso alongar o tempo, no caso aqui coloquei para 18 dias, posso encurtar, posso mexer para trás, para frente, muito útil também. Uma outra coisa bem interessante é que eu posso visualizar só as minhas tasks, né? Então, eu tenho aqui o entendimento da demanda e o entendimento da demanda parte 3, que é a subtask do entendimento da demanda que eu havia aberto anteriormente. Do mesmo jeito que no painel, eu posso vir aqui e mudar o status das tasks, né? Então, do que eu abri lá no painel, eu posso colocar em andamento, pausada, passar para concluído. Aqui, na visão de linha do tempo, eu criei algumas outras tasks e defini aqui períodos de início e fim, e aí a gente pode ter uma ideia de como funciona melhor, num contexto mais prático. Por exemplo, o gestor de um projeto, gestor de uma equipe, pode passar por aqui e facilmente ver quais tasks, né, quais épicos aqui
estão mais perto do fim, quais estão mais começando. Aqui, as subtasks, quais estão em andamento, quais estão pausadas, ou então outros status que ele tenha criado. E com isso ele pode ter vários insights aí valiosos de como conduzir aí o prosseguimento das atividades da equipe. Uma outra parte bem interessante aqui do Jira é que eu posso criar equipes, né? E aí ajuda principalmente gestores a manter um controle maior, né, da empresa com cada equipe certinha, com qual equipe trabalha em qual projeto, na questão das próprias tasks também, né? Aqui eu posso deixar comentários, né? Então posso marcar pessoas, posso marcar só o Edgar, por exemplo, e deixar o comentário. Ou eu posso também marcar a equipe toda. Então se eu marcar aqui equipe teste, que eu já tinha criado anteriormente também, eu vou salvar, o comentário está aqui, e vai chegar o e-mail para eles, avisando que eu marquei eles aqui nessa task. E aí pode ser de diversas coisas. Eu posso deixar um comentário aqui falando, olha, estou com alguma dúvida, quase pronto, terminei, enfim, entre muitas outras coisas. Nos comentários aqui também, né, diversas formas de formatar aqui o texto, posso inserir links, imagens, documentos. Então é muito eficiente para eu poder centralizar, né, o compartilhamento de informações úteis para a task, para não precisar ficar mandando por WhatsApp, e-mail, enfim, outros métodos aí. Eu consigo deixar marcada a pessoa aqui, compartilhar um documento que eu eventualmente preciso compartilhar, e vai estar tudo formalizado aqui no Jira. Para criar uma equipe aqui, eu posso colocar o nome da equipe. Então, por exemplo, equipe do Edgar. Eu já estou aqui colocado automaticamente na equipe, porque eu estou criando. Posso me tirar também se eu quiser, mas vou deixar. A equipe aqui vai ser só eu e o Edgar. Aqui também posso selecionar ou não a opção de qualquer pessoa poder entrar na equipe sem aprovação. Eu crio a equipe. Você criou a equipe do Edgar. E aí, né, poder começar a colaborar com a equipe específica. Bom, o que eu tinha para mostrar uma demonstração mais prática assim do Jira era isso. E a gente pode concluir aqui que ele é altamente eficiente para tratar os desafios e necessidades do planejamento de uma empresa, seja ela pequena, com somente alguns funcionários, né, algumas dezenas de funcionários, ou empresas maiores, com centenas até milhares de funcionários. O Jira auxilia ativamente no planejamento operacional, como eu mostrei na questão ali de todas as tasks, os épicos, os prazos, enfim. E ele também possibilita a obtenção de insights valiosos ao planejamento estratégico. Então, os gestores, diretores, executivos de níveis mais altos podem, dentro do mesmo Jira, ver lá quais projetos estão com atividades mais perto do fim, se algum projeto está ali com atividades que pode ser que vão atrasar, e com isso eles podem alocar recursos de uma forma mais eficiente e também definir os próximos passos. Basicamente é isso. Aqui estão as referências que a gente utilizou ao longo da apresentação. E é isso. Muito obrigado a todos.